próximo evento ali tem bastante sobre inclusão, políticas de inclusão social, portadores de deficiência, bem legal. Ricardo Tadeu que está lá conduzindo. Muito bem, boa tarde então para todos. Vamos retomar aqui os trabalhos, né, interrompidos aí na sessão anterior, né, com adiamento da audiência, para que algumas providências, né, fossem tomadas e também para que amadurecesse um pouquinho mais esse processo de negociação aí, que é do interesse de todo mundo aqui, a gente tentar resolver, né? Acredito que seja do interesse do suscitante, dos suscitados, para a gente ver se consegue resolver isso, porque há quanto tempo, né, como a gente vem vendo nas audiências anteriores, há quanto tempo isso não se resolve? Não é possível que a gente tenha tamanha incapacidade de resolver o problema, não é possível. Vamos tentar superar essas dificuldades, né? Nós temos uma pendência ainda, doutor, com relação àquela fundação de Mandirituba, né? O que nós constatamos que nos dissídios anteriores ela tem sido chamada e tem sido feita a mesma certidão de que ela está extinta, de que ela não, né, não existe, e tem sido daí reiterado nos dissídios. Então, por isso que eu havia determinado, embora na ata anterior eu houvesse colocado, né, que se ela não comparecesse, enfim, sofreria as penalidades, mas também não adianta eu colocar uma advertência dessa na ata se há uma alegação de que ela sequer é localizada e de que ela sequer existe. Então, a minha preocupação foi essa, a gente tentar resolver, para ver se a gente mantém esse dissídio em relação a esta fundação que não se sabe da sua existência, porque nos dissídios anteriores, pelo menos, a informação é a mesma, que vai lá, não tem, a informação é de que ela foi extinta. Eu concordo, veio a petição aqui do sindicato, no sentido de que não há uma comprovação disso, né? E parece que vocês diligenciaram para procurar o ato de... Só tem o ato de criação, né? Exatamente, Excelência. Na verdade, nós procuramos a Câmara de Vereadores para verificar se existia essa lei de extinção, porque por ser uma fundação pública, a lei cria e a lei extingue, né? Uhum. Não existia a lei de extinção, a Câmara de Vereadores nem sequer sabia nos informar quanto a isso. Então, parece que, efetivamente, essa fundação está numa situação irregular. Se ela está contratando médicos ou não, efetivamente ficou essa dúvida, Excelência. Uhum. Mas me parece que, pelas informações que nós tivemos lá da Secretaria de Saúde, que as contratações estão se dando diretamente com o município ou com empresas terceirizadas. Talvez por isso que o município, o procurador, tenha, acho que nesse último, né, de 2015, ele tenha aceito, né, a intimação. Será que não seria o caso, então, aqui a gente não tem nenhuma certeza, mas de alterar o polo passivo, então, para o município? Pois é, porque como sendo pessoa jurídica de direito público, ele não poderia vir, a fundação, por ser de direito privado, vem para o dissídio para poder fazer a negociação. Em relação à fundação, Excelência, até conversando com a diretoria do sindicato, nós optamos, até, se Vossa Excelência concordar, com a desistência da ação em relação a essa fundação, até para não travar o trâmite do dissídio coletivo. Porque foi o que eu pensei, ela iria travar. Porque enquanto a gente não localizar essa pessoa jurídica, suposta pessoa jurídica, ela, né, vai, quando não for citada, o processo não se completa, né? Exatamente. Então se Vossa Excelência concordar, a gente vai rogar pela extinção do feito em relação a essa fundação. Ela não é representada, né, pela FESPAR, né? Agora, é interessante, porque foi criada, simplesmente parou de funcionar, sim, quer dizer, um órgão público cria uma fundação e, de repente, ela, na prática, funciona um período, depois não funciona mais e não tem um ato administrativo que define essa fundação. Exatamente. Né? Inclusive, consta o cadastro dela junto ao Tribunal de Contas também, o que é estranho, né? Porque é mais um indicativo de que ela não foi regularmente extinta, se extinta foi, né? Pois é, no Tribunal de Contas. Mas, então, haveria alguma objeção da sua parte, doutor? Porque eu acho que é a única maneira da gente resolver isso, né? Para não ficar protelando. E aí, eventualmente, para um próximo, tem que tentar, eu não sei, verificar junto ao município. Alguém vai ter que dar conta disso, né? Porque uma fundação criada e, de repente, desaparece do nada, né? E, formalmente, ela não existe, né? Então, eu vou consignar aqui o seu requerimento e acho que nós podemos homologar, né? Teria alguma objeção? Talvez não, né? Ela está realmente dificultando aqui o andamento. O CIMEPAR, diante das certidões, aliás, diante da certidão de folha
1170 a 1171 e documentos de folhas 1199/1211, diante da certidão estatal, de folhas 1199/1211, reitera o que informou na petição de folhas 1214/1215 e, diante das dificuldades de se identificar e se confirmar a real existência, não é a real existência, se confirmar, como é que eu colocaria aqui? Existir, ela existiu, né? Confirmar a real... Que a fundação se encontra em atividade, né? A real atividade, né? O real funcionamento, né? O real funcionamento da Fundação Hospitalar de Saúde Municipal de Mandirituba, vírgula, bem como para não provocar outros transtornos ao andamento processual, manifesta a sua desistência do dissídio em relação a essa suscitada. Não havendo objeção da parte da suscitada presente e do MPT, homologa-se a desistência e declara-se extinto o feito sem resolução do mérito, em relação à mesma. Pronto. Muito bem. Então, agora vamos lá ao que realmente pode aqui nos interessar aqui do dissídio coletivo. Conseguiram evoluir um pouco nesse tempo? Sentaram, discutiram, negociaram, conversaram? Como é que ficou? Excelência, então na audiência anterior, a gente ficou de levar para a Assembleia dos Médicos, Assembleia da categoria, a proposta de acordo que ficou constando da ata da audiência anterior. Nós convocamos a Assembleia agora para o mês de fevereiro, em meados de fevereiro foi realizada a Assembleia, foi colocada para a categoria a proposta de acordo e, infelizmente, ela não foi aprovada. Com o intuito de a gente não chegar na audiência presente, Excelência, dizendo simplesmente que não foi aprovado e que não teria uma solução para o andamento das coisas, o sindicato começou a adotar uma outra estratégia. Então, o que o sindicato fez? Até avaliando as peculiaridades de alguns empregadores, o sindicato procurou esses empregadores, abriu negociação com esses empregadores específicos para ver se a gente consegue firmar acordos coletivos, então, específicos com os empregadores. Sim. Então, o que eu tenho a noticiar para Vossa Excelência? Nós fechamos um acordo agora em fevereiro, levado a registro no Ministério do Trabalho e Emprego com o SAMU, que é o Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste, SAMU Oeste. Nós fechamos, foi aprovada em Assembleia Específica, um acordo coletivo com a CISLIPA, que é o Consórcio Intermunicipal de Saúde do Litoral. Nós iniciamos negociação coletiva com a FEAES, até o Dr. Vladimir está aqui presente, esteve lá no sindicato na semana passada para a primeira reunião e já fez uma proposta que vai ser levada para a Assembleia, que está designada agora para segunda-feira. A FEAES, que é a maior empregadora de médicos, né, do Paraná, e esses outros consórcios aqui são os maiores empregadores do interior. Nós temos um acordo coletivo com o Ciruspar, que tem uma database diferenciada, então está em vigor também. E estamos em negociação, esse eu acredito, sendo sincero, que a gente vai acabar não fechando o acordo, mas estamos em negociação com a EcoSalva também, aguardando resposta do advogado deles e uma proposta feita pela categoria em Assembleia. Então, assim, a gente acabou evoluindo, mas evoluindo num outro sentido. Nós pegamos alguns empregadores específicos para fechar acordos coletivos, né? Já que com o sindicato acabou não sendo possível pela proposta apresentada, né? Que não foi aceita em Assembleia.
Desses mencionados aqui, eles não estão aqui como suscitados, né? Eles não estão, Excelência, porque com todos eles nós já vínhamos com acordo coletivo. Sim. E eles tinham database diferenciada. Então, a database com o Sindicato dos Hospitais era 1º de novembro, com esses outros era uma outra database. Então, a gente abriu negociação antecipada com esses, para ver se a gente já conseguia fechar acordo com eles, para não ter que propor dissídios coletivos com eles. Sim. Então, acabamos evoluindo nesse sentido, né? Não vão ser beneficiados por uma convenção com o Sindicato dos Sim. Hospitais, mas E em acabam fechando relação, acordo então, coletivo. a esses suscitados, e especialmente os representados pela FEOSPAR, não houve, então... Não. Se fechássemos acordo com a FEOSPAR, com o Sindicato dos Hospitais, a convenção coletiva abrangeria todos eles também, né? Porque o Sindicato dos Hospitais seria a convenção. Mas como a gente já viu que não está sendo possível fechar essa convenção, a gente optou por fechar acordos específicos. Tá. Aí. É que a última proposta feita pela FEOSPAR foi de manter aquele valor, né, de R$ 39,00 hora, e o piso de 4.000, ou então, né, o valor fechado, né, do piso de 4.742,78. E a proposta do sindicato suscitante, claro, partindo aí de um valor inicial de 114, o valor hora, chegaria até um percentual de 68, né, eventualmente. E reanalisaria as demais cláusulas sociais. Bom, então, há alguma possibilidade aqui de evoluir nessa proposta? Veja, Excelência, nós atendendo até a sua recomendação, realizamos assembleias estaduais, convocamos os hospitais do estado todo. Essa assembleia teve sua conclusão no dia 24 de fevereiro, e eu pessoalmente, junto com o presidente da FEOSPAR e mais alguns diretores, visitamos alguns hospitais representativos, especialmente aqui de Curitiba, que empregam médicos. Até trouxe esses números aos autos hoje, porque realmente me foi enviado com pouca antecedência, mas o mais representativo que nós temos é o Hospital Evangélico e o Hospital Bom Retiro, né? O Hospital Evangélico, cuja debilidade econômica já é notória, né, teria um impacto de 77% aí nos seus pagamentos de médicos se nós implantássemos a proposta sugerida pelo Sindicato dos Médicos. E o Hospital Bom Retiro, que hoje tem uma estrutura muito menor do que a de antigamente, mas que está ali tentando se sustentar nas cercanias da Avenida das Torres, teria um prejuízo anual de R$ 2.500.000 se nós adotássemos também a proposta. Então, diante disso, os hospitais foram ouvidos na sua totalidade. Nós fizemos o máximo de esforço possível para tentar mudar a proposta, mas chegamos a um patamar de impossibilidade. Então, diante do comportamento dos meus representados, eu tenho que manter a proposta anterior. Você tem, em homenagem por lealdade, eu gostaria de consignar que nesses acordos que eu tenho negociado com esses empregadores específicos que eu mencionei, eles têm sempre buscado os sindicatos dos hospitais que têm assistido eles nesses acordos coletivos. Me parece que, se a gente não conseguir fechar uma convenção que vai abranger todos os médicos e todos os empregadores, essa política de negociação para firmar acordos específicos, levando em consideração as peculiaridades de cada empregador, me parece que ela está sendo mais exitosa. Então, me parece que os que não forem abrangidos por esses acordos, daí vão estar sujeitos ao resultado dessa demanda, infelizmente, né? Mas me parece que essa acabou sendo a melhor linha mesmo, para a gente ver se a gente consegue solucionar, se não no todo, mas pelo menos alguns casos em específico. Bom, de qualquer maneira, como não saiu nenhum acordo em relação a nenhum desses suscitados aqui, o que foi negociado, assim, ele pode ter um valor histórico e um valor até de parâmetro para outras negociações, mas aqui não vai, de fato, interferir, né? Nesse processo não há uma interferência. Então, eu vou consignar, então, essas determinações. O senhor disse que apresentou nos autos documento hoje? Eu apresentei hoje o balanço da Federação Espírita do Paraná, que é a mantenedora do Hospital Bom Retiro, e uma planilha, que foi o documento ao qual eu tive acesso, de evolução dos custos do Hospital Evangélico em relação a médicos, de 2010 até agora, e o impacto das propostas em relação Evidentemente, o senhor procurou exatamente 2 hospitais que não podem ser adotados como parâmetro, né? Um porque está em intervenção judicial, né? E o outro, certamente, por sua dificuldade. Não foi isso que eu pedi na verdade, Excelência, né? Eu publiquei em jornal e nós visitamos vários hospitais, só que eu não posso obrigá-los a me fornecer as informações.
Então, o que estava diante do meu alcance enquanto federação, eu fiz. Publiquei na Gazeta do Povo, com 1 mês de antecedência, pedindo que essas informações viessem até o departamento jurídico da FEUSPAR, e visitamos grande parte dos hospitais aqui da cidade que mantém médicos. O que estava diante do meu alcance de fornecer essas informações, a gente fez. Mas mesmo que eles não possam ser adotados como um critério geral de economia, né, um critério geral de administração, eles são influenciados diretamente pela convenção coletiva. Então, o Hospital Bom Retiro, por exemplo, é um dos poucos que ainda sobraram na assistência à saúde mental. Se eu inviabilizar esse hospital, nós não teremos praticamente nada mais na cidade para atenção à saúde mental por conta da convenção coletiva de trabalho. Então, eu entendo que sim, eles têm que ser critério, porque são diretamente influenciados pelo que nós viermos a negociar aqui. Mas com base em 2, que são os que estão em situação de vulnerabilidade, me parece que esse não é o parâmetro para saber em relação a todos os demais, né? Mas, enfim, eu vou consignar que esse estudo não veio, não foi atendida a determinação contida na ata e vou, enfim, enviar, né? Assim, retifica-se a atuação para excluir a parte do polo passivo do presente dissídio. Então, vamos lá. Com relação à proposta apresentada na ata de audiência anterior, indagado o suscitante informou que em meados de fevereiro, Foi no dia 16 de fevereiro, se vocês quiserem precisar. informou que em 16/2 de 2016, convocou a Assembleia, promoveu a Assembleia, né? A convocação anterior. Promoveu. Promoveu a Assembleia da categoria e da categoria, vírgula, que avaliou todas as proposições, vírgula, mas não aprovou, vírgula, diante das razões já apresentadas nesses autos. Ponto. Informa também que, no intuito de viabilizar negociações diretas com empregadores, de forma a considerar as peculiaridades de cada um, deliberou iniciar negociações particularizadas, vírgula, o que já ocorreu em relação ao SAMU, FAS, né? FAES, né? O SAMU está na FAES. FAES, Desculpa, excelência, é CONSAMU. Porque CONSAMU é do interior, é do oeste do estado. CONSAMU. tá, CONSAMU. CONSAMU, isso. Ao CONSAMU, FAES, Ciruspar, é isso? Ciruspar, Ecosalva. E acho que teve mais um que eu não consegui anotar. Cislipa. Ecosalva e Cislipa. Ciruspar e Cislipa com C no início. Eu jurava que era com S, por causa de sindicato, né? Mas não é sindicato, é consórcio, né? E Cislipa. O que já ocorreu, vírgula, cada um tratando de datas bases distintas. É isso, né? Com datas bases distintas. Ponto. Pela suscitada FEUSPAR, foi dito que também promoveu FEUSPAR, foi dito também que promoveu assembleias estaduais e
fez visitas a alguns hospitais mais representativos da capital, representativos da capital, vírgula, como Hospital Evangélico e Bom Retiro, e que não obteve autorização para melhorar a proposta anterior, vírgula, em razão dos impactos financeiros que qualquer ampliação poderá, os impactos financeiros que qualquer ampliação poderá acarretar. Ponto. Bom, como foi apresentado, então, documento nos autos, doutor, eu acho que isso foi apresentado somente hoje, eu acho que vou ter que conceder prazo, então, para a manifestação, né? Só vamos identificar as folhas desses documentos. Tem como... Tem ali, né? Com... Folhas 1218 a 1219, que os documentos são de 1220 a 1264. Tá. A FEUSPAR informa que, visando atender o contido no item D da proposição da ata de audiência, da audiência anterior, apresentou hoje nos autos petição e documentos com dados de impacto econômico-financeiro dos hospitais Evangélico e Bom Retiro, vírgula, e que não obteve retorno de outros hospitais em relação a esses dados. Diante da... Pode pôr outra linha. Diante da apresentação desses documentos, dá-se vistas ao suscitante. O senhor precisaria de um prazo... Pode ser 10 dias, excelência? Se bem que eu acho que é planilha econômica, isso? Eu juntei, na verdade, além dos balanços, do Bom Retiro tem o balanço. Do Evangélico é um planilhamento e eu juntei a Convenção Coletiva de São Paulo e o edital de contratação dos médicos do CRM Piauí. O do Evangélico é aquele que está nos autos de intervenção? Não, foi um balanço, um planilhamento que foi feito agora, foi feito pelo novo gestor. Excelência, eu acho que 5 dias eu consigo manifestar. até precisa dar uma olhada nisso, porque se está em intervenção, qualquer dado que sair de lá tem que passar, possivelmente pelo crivo, né? Bom, diante da apresentação desses documentos, das civistas, pode tirar desses documentos de novo, que eu vou repetir aqui, das civistas ao suscitante, pelo prazo de 5 dias. Bom, então, penso que se não houver a mesma possibilidade né, como verificamos que não há, né, a possibilidade, então, acho que nós teríamos que conduzir aqui, daqui para frente, para o encaminhamento, para julgamento pela sessão especializada. Deixa eu ver uma coisa. Tem mais alguma providência aqui que a gente devesse tomar antes de encerrar essa instrução? Você ofereceu na defesa já, doutor? Já, né? O doutor já se manifestou sobre a defesa ou não? Acho que não foi dado vistas para a gente, né? Se ofereceu antes da audiência anterior. Não, ofereci na primeira audiência. Mas eu acho que não teve prazo, não, porque nós ficamos na tratativa de negociação, né? Então, acho que vamos ampliar esse prazo. Se Vossa Excelência puder, daí a gente se manifesta conjuntamente sobre as defesas, daí em 10 dias. 10 dias. Então, diante da apresentação desses documentos, desses documentos e da defesa
apresentada, eu não lembro se eu consegui a apresentação da defesa em ata. Acho que na ata anterior não, né? Vamos ver isso, porque aí eu tenho que deferir a juntada dessa defesa. Só vamos checar aqui. Porque a gente ficou só nas tratativas, né? Não, acho que nesta última ata não tem. Deixa eu ver a primeira ata, assim, se constou alguma coisa. Salvo engano, De foi qualquer maneira, eu apresentado. defiro agora, não tem problema. É só para ver se eu já não havia deferido a juntada, né? Salvo engano, foi em dezembro, né, Excelência? Que É, a nós primeira tivemos... audiência. Mas na ocasião, vamos ter acesso à ata lá. Quero ver o que ficou registrado aqui, porque eu não me lembro de ter registrado essa... Mas eu não me oponho, Excelência, sem problema. Se não for... Tá. Tá. Uhum. Antes desse diante aqui, vai lá, coloca... a FEOSPAR havia apresentado defesa e documentos, vírgula, dos quais ainda não foi dado vistas ao suscitante. Vistas ao suscitante. Porque teve outros que nós dispensamos de comparecimento na audiência, eu acho que vai ter que se manifestar sobre todas as defesas, então. Manifesto por todas. Uhum. De qualquer maneira, eu vou dar o prazo. Se por acaso o doutor já em algum momento se manifestou, vamos reabrir esse prazo, então, né? A FEOSPAR havia apresentado defesa de documentos, dos quais ainda não foi dado vistas ao suscitante. Oportuniza-se manifestação sobre as defesas, documentos que as acompanham e da petição e documentos apresentados as folhas acima, né? Apresentados conforme acima mencionado, né? Conforme acima mencionado, pelo prazo de 10 dias. 10 dias, por favor. Pelo prazo de 10 dias. Tá bom, paga tudo. Você está olhando ali e de repente some tudo. É isso, FEOSPAR havia apresentado defesa de documentos, dos quais ainda não foi dado vistas ao suscitante. Oportuniza a manifestação sobre as defesas, documentos que as acompanham e da petição e documentos apresentados conforme acima mencionado, pelo prazo de 10 dias. 10 dias. Bom, decorrido esse prazo, então, acho que vai ter que vir conclusos para a apresentação, daí, né, considerar encerrada a instrução, apresentar razões finais e depois remessa ao Ministério Público. Eu acho que eu não vou deixar essas providências, porque eu não sei o que vem, pode ser que venha documento novo, que eu vou ter que abrir vistas também para as outras partes, né? Então, acho que é melhor eu deixar, só determinar que decorrido esse prazo que venham conclusos, né? Ah, sim, tá certo. Decorrido esse prazo, retornem os autos conclusos para deliberações. E penso que daí pode acontecer por despacho mesmo, não há necessidade do comparecimento daí em audiência, só se houver alguma modificação. Esses aqui, acho que essas ausências lá em cima. E as ausências aqui são Lá em cima, daí, né? Essa que foi, essa fundação foi junto ausente também, ela, né? Só coloca o nome da fundação, não precisa colocar os documentos. Falta alguma coisa?
de procurações. Ah, sim, tá certo. Tem providências também aqui para o doutor. Todas essas daqui, os representados por ele, né? Ah, tá. Foi, Ele só apresentou a contestação. comparação de audiência. Assim, então, é preciso apresentar, doutor, os estatutos e procurações para lhe credenciar, porque isso, Regulariza isso em eu não 10 vi. dias, excelência. Isso não veio. Então, eu acho que é melhor eu conceder antes isso do prazo da defesa, porque aí também pode ser que o doutor queira se manifestar sobre isso, alguma irregularidade de representação também, né? Ok. Então, antes de decorrido o prazo, coloca, verifica-se que a FEUSPAR é a FEUSPAR ou é o procurador que tem que adotar essa? Pela FEUSPAR ou o procurador, o procurador, né? A FEUSPAR? Verifica-se que a FEUSPAR não apresentou seus atos constitutivos e não há procuração formal, né, ao advogado que vem participando das audiências. É só em relação à FEUSPAR? Não, em relação a Todas. todos. Sim, porque ela representa as outras, então é preciso juntar os estatutos, né? Vamos colocar atos constitutivos, aí o doutor apresenta, né, o que o doutor... Então, eu acho que eu vou inverter, então, 10 dias, doutor? Pode ser. Concede-se o prazo de 10 dias para regularizar a representação processual. Representação processual, ponto. O prazo acima concedido ao suscitante passará a correr após o término do prazo concedido à FEUSPAR. Ok, decorridos esses prazos, retornem os autos conclusos para deliberações. Vamos olhar bem, porque depois acaba ficando faltando alguma providência, né? Tem a do GEAP aqui, a revogação. Tá, então aqui também temos que retificar. Retifique-se a autuação para que conste como suscitado GEAP, autogestão em saúde. Essa modificação, ela veio de que forma aqui nos autos? Por petição deles, né? Tá, então, retifique-se a autuação. Só dá uma arrumadinha ali, que acho que tem alguma coisa sobrando. Aqui no retifique-se. Para que conste como suscitado GEAP, autogestão em saúde. Só? Evidência, dispensado. Credenciais. Acho que é só, né? Tá bom, então, decorridos os prazos venham conclusos para deliberação, audiência encerrada. Não, é que ele já é suscitado, é só uma retificação, tá? Não é um acréscimo, né? Então, vamos esclarecer melhor. Retifique-se a autuação para que conste para que conste o nome, para que conste a atual designação social do suscitado GEAP, autogestão em saúde. A gente vai entender. E por hora, encerrado.
Tá, então, pela presidência foi dito que dispensava as assinaturas, cientes das partes, Ministério Público. Eu penso que nesse tempo, enquanto tem prazo aí para Constituição, pra regularizar a representação processual, ainda seria possível, doutora, aí alguma tentativa, né, de, se não chegar ao que o suscitante está pedindo, pelo menos se aproximar, né, como a gente já mencionou nas audiências passadas, né. Agora, de fato, a proposta, ela é... Eu tenho ciência, excelência. Pode ter certeza que eu me esforcei